No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Então disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E assim aconteceu. Fez Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo das águas que estavam por cima. E chamou ao firmamento céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus ainda: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. A porção seca chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que era bom. Então disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Então disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. Então disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra. E criou Deus os grandes animais marinhos, e todo ser vivente que se move segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. E abençoou-os, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Então disse Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra. E assim foi. E viu Deus que era bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado a sua obra, descansou no sétimo dia. E abençoou o sétimo dia, e o santificou. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e pôs ali o homem que formara. E do solo fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento. No meio do jardim estava a árvore da vida, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Do Éden saía um rio que regava o jardim, e dali se dividia em 4 braços. E tomou o Senhor Deus o homem, e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Então disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E da costela do homem formou Deus a mulher, e a trouxe a ele. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, e não se envergonhavam. Assim começou tudo. Assim nasceu o mundo. Pela voz de um Deus que fala, cria e ama. Gênesis nos ensina que tudo tem origem em Deus. Nada é obra do acaso. A vida, a luz, o tempo, o amor, o homem e a mulher, tudo veio da palavra que deu forma ao nada. E no coração dessa criação, Deus colocou um propósito: não apenas existir, mas viver em comunhão com Ele. O ser humano foi feito à imagem do Criador, não para viver em vaidade ou para buscar o próprio prazer, mas para refletir a glória de Deus na terra. Quando olhamos o céu, quando sentimos o vento, ou ouvimos o som da vida, é como se o próprio Deus ainda dissesse: haja luz. E em cada coração que se abre para Ele, a criação se renova. Porque o mesmo Deus que criou o universo ainda cria novas vidas todos os dias. Amém.